TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. E, claro, na nossa RDC TV, com nossa parceria forte com a revista Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Por lá, nós estamos sempre nessa parceria. Vai um grande abraço ao nosso amigo Lúcio. Lá na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, nós estamos sempre com a força da CDP, Consultoria de Direito Público, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermac, Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Nos acompanhe nos canais 24 e 524 da Claronet e inscreva-se no nosso canal do YouTube, Revista em Evidência. Um grande abraço para o meu amigo Lúcio Vaz, lembrando também que nós estamos no Instagram, @voltaire.santos, @voltaire.santos. Muito obrigado a todos que nos seguem no Instagram. O programa de hoje vai falar sobre uma audiência pública que teve aqui na Câmara dos Deputados para debater a situação do repasse do dinheiro do governo federal, das linhas do BNDES para os municípios atingidos pelas enchentes. Como está essa situação? O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, está liderando esse processo, junto com o ministro da Integração, Valdez Góes, junto com o secretário nacional, Maneco Hassen. E a gente vai ouvir prefeitos que estão aqui em Brasília para esse evento, para saber, passado algumas semanas dessa grande tragédia que nós tivemos, infelizmente, no Vale do Taquari, com tantas mortes, como está a situação no Vale do Taquari? Qual a situação nesse momento? E por isso a gente começa o nosso programa recebendo aqui no estúdio o prefeito de Arroio do Meio, meu grande amigo, prefeito Danilo Bruxel. Prefeito Danilo, seja bem-vindo à Rádio Pampa, à Rádio Acústica, à RDC TV, esse mix de rádio e televisão. Uma boa noite a ti, uma boa noite aos ouvintes. Boa noite, prefeito. Boa noite, Voltaire, dos Santos, e uma boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. Claro, nós ainda não acreditamos o que aconteceu no nosso município de Arroio do Meio, na nossa região, no dia 4 de setembro. Tanto é que nós já fomos prefeitos em 2001 a 2008. Em 2001 pegamos também uma enchente bastante grande. Em 2020, bem maior, e jamais imaginava que poderia dar uma maior do que essa de 2020. Porque na região, em Arroio do Meio, sempre se falava da enchente de 1941. E essa aí superou mais de 3 metros o volume das águas lá no nosso município de Arroio do Meio. Prefeito, explica para os nossos ouvintes da Rádio Pampa, da Rádio Acústica, da RDC TV, onde fica Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A gente tem, claro, sempre a cidade referência à questão de Lajeado, uma cidade polo, onde fica Arroio do Meio, e naquela noite das enchentes, como o Arroio do Meio foi afetado, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, saiba e contextualize toda essa situação. Arroio do Meio, então, fica próximo a Lajeado, né? 6 quilômetros de Lajeado, 10 quilômetros de Encantado. Então, nós lá temos o rio Taquari, e esse rio Taquari que fez todo o estrago. Então, no dia 4 de setembro, para o dia 5. Então, claro, nós já começamos lá pelas 5 horas da tarde, alertar a nossa comunidade, porque a gente vinha acompanhando as águas da região alta, porque só para os ouvintes terem ideia, nós se baseamos com a leitura de Encantado. Depois, a água que está Encantado leva 6 horas para vir até Arroio do Meio. Então, a gente acompanhamos tanto Mussum, Roca Salles, a região alta. E só que, claro, nós começamos a alertar pelas 5 horas para as pessoas saírem das suas casas, alertando que daqui a pouco poderia dar uma enchente igual a de 2020 ou maior. E aí, claro, 2020 as pessoas têm bem presentes ainda na memória, eles já começaram a se preocupar.
Tanto é que muitas famílias saíram das suas casas, até a tempo. Só que outros tantos não saíram e outros tantos levantaram as coisas dentro das suas casas, achando que daqui a pouco daria um pouquinho mais daquela 2020 e iriam salvar os seus bens, os seus móveis. Então, o que infelizmente não aconteceu. Então, era de madrugada, lá por 3 horas da madrugada, começou a bater o desespero. As pessoas pedindo para que fossem resgatadas. Tanto é que a Arroio do Meio, daqui a pouco, o município que não foi tanto falado na imprensa regional, estadual, até nacional, porque nós não tivemos nenhuma morte registrada. Temos sim hoje um desaparecido, mas nenhuma morte registrada. Isso fez, né, com que esses nossos voluntários no primeiro momento trabalhassem muito, porque nós resgatamos com os barcos de voluntários da Defesa Civil mais de 600 pessoas. Então, ainda não sabemos como conseguimos fazer isso, porque nós temos um bairro onde é que corta uma correnteza muito grande, né? Então, os barcos tiveram muita dificuldade em resgatar as pessoas, mas graças a Deus nenhuma morte registrada. Tanto é que semana passada a gente fez uma homenagem para esses heróis voluntários que vieram de madrugada, arriscando a sua vida, claro, e arriscando a vida das pessoas que eles levaram e colocaram no seu barco. Então, não tivemos nenhuma morte, mas estrago muito grande. Mais de 250 casas, ou seja, 255 casas entre as que foram embora e as que não têm mais como habitar. Então, isso nos preocupa muito, tanto é que estamos hoje aqui em Brasília, tentando buscar recursos para reconstruir a nossa cidade. Está aqui também o nosso presidente da ANVAT, o Elemar Schneider, prefeito de Estrela, que também foi atingido assim, com tanto valores, perderam vidas lá. E estamos aqui então para tentar buscar recursos. Uma, reconstruir a cidade, e a outra para dar de novo a dignidade para as pessoas, para elas ter onde é que morar. Hoje temos 200 pessoas em aluguel social e mais 35 famílias que estão em alojamentos públicos. E até temos lá as barracas do Exército, onde é que tem 16 famílias dentro. Então, tudo isso nos preocupa muito. Eu sempre digo, a gente não vai descansar antes de ter resolvido todos os problemas, ter encaminhamento para todas as situações. Então, estamos fazendo isso, né, e vamos continuar fazendo. Já trabalhamos bastante, fizemos toda a limpeza da cidade, temos muitas casas ainda que têm que ser removidas, que estão lá no seu terreno, né, caídas, né? Então tudo isso tem que ser feito, mas vamos continuar trabalhando e temos certeza que logo, logo vamos ter de novo esse Arroio do Meio que todos nós queremos e que todos esperam que seja. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanham pelo Rádio Pampa, FM 97.5, em Porto Alegre, região metropolitana, pela Rádio Acústica, FM 97.7 e pela TV, na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. A gente sempre grava programas aqui direto de Brasília com os prefeitos que vêm aqui, porque entendemos que os prefeitos precisam de vez e voz. E também precisam de parceria com o governo federal. O prefeito é o elo político mais próximo de uma comunidade. As pessoas encontram o prefeito numa farmácia, num supermercado. Ele é um elo que está dentro da comunidade. Isso é muito importante e com certeza a gente pode colocar todos esses detalhes para vocês. O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, fez um relato de como a enchente afetou o município, que no meio de tantos estragos, ao menos uma notícia boa, se é que dá para dizer assim, que não ter vítimas fatais.
mas é uma notícia que a gente não comemora porque foram tantas vítimas no Vale do Taquari como um todo, que a Arroio do Meio se solidariza. Até quando a primeira-dama Janja esteve com o ministro Pimenta, esteve em Arroio do Meio, num projeto muito bacana de uma cozinha solidária, uma ação solidária que está acontecendo por lá, que também deve ser saudado. Que bom ter pessoas lá. E aí, na hora de uma tragédia, não interessa a cor justamente do seu partido, do seu presidente, do seu deputado, porque as pessoas que perdem uma casa, um emprego, elas precisam terem retomado a sua dignidade. E aí todos nós temos que dar as mãos para tentar reconstruir as cidades aqui do Vale do Taquari. Está conosco também aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio Acústica, FM 97.7 e também RDC TV. Prefeito de Estrela, prefeito Elmar Schneider. Prefeito Schneider, seja bem-vindo ao nosso programa e muito boa noite, feliz em estar com o amigo aqui no nosso estúdio em Brasília. Boa noite, colega Tanilo Brooks, o nosso querido prefeito de Arroio do Meio. Na verdade, eu sonhava com essa oportunidade. Eu acompanho, eu assisto este programa e sempre sonhava em poder participar, poder falar com Estrela, falar com Vale do Taquari, falar com a nossa querida Porto Alegre, grande Porto Alegre. O programa é radar, né, da rede da Rádio Bandeirantes, da Rádio Pampa, né? É uma audiência muito, muito grande. Então, acho que queria agradecer aqui a oportunidade e também fazer este registro, né? Acho que o Rio Grande do Sul ele tem uma marca, principalmente aqui em Brasília, de gaúchos que brigam muito, né? A gente conhece histórias que muitas vezes o vereador, por não ser do mesmo partido do prefeito, chega a solicitar um deputado para que não mande recurso, né? Eu acho que nós aprendemos muito, e você conhece bem uma frase que diz o seguinte, né? O Rio, ele não quis matar ninguém. O Rio não quis matar pessoas, não quis matar animais. O Rio só queria passar. E eu acho que cabe a todos nós fazermos uma reflexão deste momento. Primeiro, acho que foi algo totalmente anormal. Então nós não podemos buscar culpados, nós temos que simplesmente fazermos um grande registro. Olha, quando se fala que há muitas pessoas do mal, que esse mundo não tem mais jeito, às vezes precisa acontecer uma tragédia, né, colega prefeito Tanilo, para que a gente possa entender um pouco da alma, do espírito, do coração do ser humano. E eu quero fazer um registro aqui da solidariedade. Foi algo extraordinário. O Brasil se uniu em favor do Rio Grande do Sul. E nós que tínhamos esta fama aqui de brigar muito em Brasília, eu confesso, em toda a minha vida pública, eu nunca tinha visto o Rio Grande do Sul tão unido com o governo federal e o governo federal unido com o Rio Grande do Sul. E como nós registrávamos hoje na audiência pública, este é o momento de todos usarem a camiseta do Vale do Taquari, né? A gente tem maior respeito por todos os partidos políticos, mas agora o partido político de todos os deputados federais precisa ser a camisa da reconstrução. Nós já perdemos muito, dói muito, a gente sofre muito, mas nós temos que olhar para frente. Então, algumas medidas que os próprios municípios estão tomando, como nós em Estrela, queremos um programa do juros zero. Isso significa o seguinte: o tomador, ele vai numa agência bancária, as MEIs podem buscar R$10.000. Eu falo, por exemplo, assim, a dona Maria de Estrela, uma senhora que eu encontrei no bairro das Indústrias, uma manicure, e ela me falava: prefeito, eu só quero voltar a trabalhar. Com 2, 3 mil eu vou conseguir voltar. E ela, portanto, conseguiu buscar R$10.000 para reiniciar
novamente tocar a sua vida. A mesma coisa o seu Antônio, no bairro Moinhos. Ele perdeu a sua barbearia. Ele só quis reiniciar. Também buscou R$10 mil e, na verdade, a juro zero. O agricultor, aquele do talão, do talão que 3 pessoas numa família pode, cada um pode retirar 20 mil. Se são 3, nós estamos falando de 60 mil. E o comerciante, aquele pequenininho que compra no atacadão para revender lá na sua vila, no seu bairro, ele também conseguiu retirar 20 mil reais. Veja só, em 3 semanas, circulou no comércio de Estrela mais de 3 milhões de reais. Então, o que nós temos que fazer? Aprender com os nossos erros, mas, acima de tudo, valorizar isso que o colega Danilo falava, a solidariedade, o apoio que nós tivemos. E por isso que eu quero fazer este registro. Está na hora de nós, do Vale do Taquari, virarmos a chave. Está na hora de nós, assim, valorizarmos tanto as coisas positivas. Eu não tenho nenhuma dúvida da força do Vale do Taquari. E com este respaldo, tanto do governo do estado, mas do governo federal, com as portas abertas, olha, não há nenhum ministério, eu nunca vi em toda a minha vida pública, um vice-governador do estado foi morar no Vale do Taquari. Os ministros, está para registrar aqui, o Valder com o Paulo Pimenta, está para dizer que foram morar no Vale do Taquari. São cidadãos hoje da nossa região. Então nós temos que fazer esses registros também de agradecimento. E se não fosse toda essa ajuda, além dos voluntários, mas o sistema de segurança pública do Estado, com apoio do governo federal, muitas e muitas vidas foram salvas. A gente chora pelas pessoas que foram vitimadas, sim, mas também com toda essa tragédia que houve, sinceramente, se nós não tivéssemos todo esse apoio, poderia ter sido muito, muito pior. Mas agora nós estamos nessa fase o seguinte: a primeira foi de salvar vidas, a segunda de acolhimento, e agora precisa ser da reconstrução. E por isso que os prefeitos hoje, nós vemos aqui um grande grupo de prefeitos, estamos desde ontem caminhando, vamos continuar caminhando amanhã, vamos caminhar na quinta-feira. Nós confiamos nas instituições, a comunidade está confiando no seu prefeito. O prefeito tem que ser casca dura nesta época, não pode ser mole, não. Estes gestores atuais, Voltaire, eles pegaram, na verdade, todos nós pegamos um Covid, né, a pandemia muito forte, que atingiu todos os municípios, tivemos as secas muito fortes no Vale do Taquari, e agora a maior enchente dos últimos 100 anos. Mas a confiança dos senhores prefeitos, os prefeitos todos trabalham muito no Vale do Taquari, e esse carinho que nós estamos recebendo, esse apoio do Estado, do governo federal, tem nos animado para que juntos com a comunidade possamos reconstruir este vale que é tão importante economicamente para o Rio Grande do Sul e para o Brasil todo. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Ouvintes da Rádio Acústica, FM 97.7, ouvintes da Rádio Pampa, FM 95.5. Ouvintes da Rádio Pampa que nos acompanham no domingo pela manhã, sempre domingo, das 8 às 9 da manhã,
o gaúcho que prepara o mate, tá acordando ali, já ouvindo em Porto Alegre, Guaíba, Sapucaia, todo o Rio Grande do Sul, pela Rádio Pampa. Um abraço pro Paulo Sérgio Pinto, Querido amigo, que aposta nesse projeto, que recebe prefeitos aqui em Brasília, deputados, pra gente buscar soluções. Na Rádio Acústica FM 97.7, na quarta-feira, 19 horas, esse programa tá rodando. Então você que tá circulando pela BR-116, aí no trecho de Pelotas, Camaquã, São Lourenço, Cristal, Tapes, agora tá bom ali, tá duplicado, né? Tá mais seguro de circular, é sempre muito bom. Prefeito Schneider, prefeito de Estrela, quais foram as consequências? Eu estive lá com a primeira-dama Janja, o ministro Pimenta, num abrigo que conseguiu acolher as famílias, muito bem organizado ali pela tua prefeitura, pela tua equipe, as pessoas acolhidas ali. A gente viu, né, a Janja dando um abraço numa moradora que perdeu a casa, mas enfim, eu considero a ida da Janja, estava conversando com o prefeito Danilo, muito forte, porque ajudou a dar visibilidade ao Brasil inteiro do que estava acontecendo. Era a primeira viagem da Janja, né, atuando nessa prestação de solidariedade, e aquilo fez com que o Brasil inteiro, veja bem, até estourar infelizmente, essa guerra entre Israel e Hamas, ainda era o fato principal no Brasil, né? Então isso ajuda a liberar, quando tá no foco, né, na pauta, as coisas andam de forma mais rápida. Mas, prefeito Schneider, em Estrela, quais foram os principais estragos naquela noite trágica? Tivemos mortes, desaparecidos, qual é o relato do município de Estrela, no Vale do Taquari, com aquela enchente? Veja, mas eu não posso não fazer uma observação à vinda da primeira-dama do país. Tá? Qual é o município, qual é o estado que não se orgulha? E graças enfim, o momento, infelizmente, tá? Não foi dos melhores, mas ela esteve no município de Arroio do Meio, esteve conosco em Estrela, enfim, esteve em vários municípios do Vale do Taquari, em Lajeado, Roca Salles, Mussum. Então a gente tem que fazer esse registro também de agradecimento, né? Na verdade, nós fizemos todo um levantamento técnico, né, de todas as nossas secretarias. Aliás, é importante registrar que a nossa Secretaria da Educação tem auxiliado os demais municípios no Vale do Taquari para que possam receber recursos aqui dentro do Ministério da Educação. Da mesma forma, as nossas secretarias todas trabalharam muito e nós chegamos a um total, né, de 380 milhões de reais, que entre o público e o setor privado. Mas também é importante registrarmos isso, 200 milhões são só na área da habitação. Nós perdemos diretamente 84 casas que desapareceram. As pessoas olham e dizem: prefeito, eu morava aqui. E aqui não tem mais nada, Danilo. As casas se foram embora e 640 casas foram danificadas. Então, claro que há um estrago muito, muito grande. Nós estamos falando de 380 milhões de reais. Mas, de novo, fizemos a nossa parte, a parte técnica, super bem elaborado todos os laudos, e agora sim, fica sempre aquela esperança, né, colega Danilo, para que a gente possa receber. E eu, sinceramente, hoje nessa audiência pública, eu já acompanhei muitas reuniões aqui em Brasília de comissões, mas sempre era uma guerra política, um acusando o outro: você fez, você não fez, você deixou de fazer. E olha, hoje não foi isso que eu vi, não. Eu acho que nenhum de nós, né, colega Danilo, não foi isso. Nós conseguimos ver hoje deputados de situação e deputados de oposição, todos falando a mesma linguagem. E agora, no final da noite, eu ainda não sei, Danilo, mas estou ansioso, eu tenho
certeza que você também, para que possamos levar essa notícia para o Vale do Taquari, à disposição dos senhores deputados, receberam esse pleito da ANVAT e da AMAT também, né, para que os recursos das emendas da bancada, em torno de 100 milhões de reais, sejam colocados à disposição, portanto, dos municípios que foram atingidos. Registro: 11 municípios foram duramente atingidos: Santa Teresa, Mussum, Roca Salles, Encantado, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Taquari e Venâncio Aires, e junto com a nossa estrela. São 11 municípios, portanto, que foram duramente atingidos. Então, o que nós queremos? Que esses municípios possam receber esses recursos, mas também nós não podemos não olhar para aqueles que indiretamente não foram atingidos pela enchente, mas que colaboraram com todos os municípios que foram atingidos. Nós emprestaram máquinas, participaram na limpeza das ruas. Eu tive apoio até da Prefeitura de Porto Alegre, mandou máquinas com operadores em tudo. Então, o que eu quero te dizer, assim, de coração, assim, eu acredito muito para que agora esta parte dos projetos concluídos possam vir os recursos e, acima de tudo, para que as indústrias, as grandes indústrias que geram tantos empregos, como Fontana hoje falou, se emocionou, a Fontana de Encantado tem 270 trabalhadores, eles perderam a casa, mas eles não podem perder o emprego. Então, o que nós esperamos agora? Que os nossos projetos elaborados recebam os recursos e, claro, com a comunidade, com os prefeitos, vice-prefeitos, com os vereadores, com a comunidade, nós vamos reconstruir esse Vale do Taquari e continuar sendo um orgulho para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Nós estamos recebendo aqui 2 prefeitos que eu quero fazer um elogio público, tanto ao prefeito Danilo, de Arroio do Meio, como o prefeito Elmar Schneider. A gente nunca olhou aqui bandeiras partidárias, esse programa sempre foi assim, nunca perguntamos partido, linha ideológica dos prefeitos, porque sempre tivemos a visão de que, atendendo um bom prefeito, quem está atendido é a comunidade, os moradores. O prefeito foi democraticamente eleito pelas urnas eletrônicas e está lá para defender a sua comunidade. Mas mesmo assim, em um tempo de país polarizado, eu quero destacar a atitude de vocês em receber a primeira-dama Janja com toda a diplomacia, um ato republicano. E aqui eu posso falar porque eu participei, eu fiz parte do roteiro. E quando estivemos lá no Abrigo em Estrela, prefeito Schneider, de maneira muito diplomática, muito tranquila, uma condução de como as pessoas esperam, né? E o mesmo com o prefeito Danilo, que estava justamente numa área de cozinha solidária, que teve algumas apresentações, enfim, que poderiam ser interpretadas de tal ou tal maneira, mas que mesmo assim todos nós conseguimos manter um nível diplomático na busca e no foco pela solução do problema. Isso é fundamental, porque a gente vê ainda pelo Brasil certas rusgas de todos os lados, sim, tá? De todos os lados. Não tô aqui para... E aí quem sofre com estas rusgas são os moradores. Porque vamos lá, o Danilo, o prefeito tá no... Qual é o seu partido agora, prefeito? MDB. Era do PTB e foi pro MDB agora. Aí, hoje o MDB é dentro da base do governo. O Progressistas está na base do governo aqui, o Ministério do Esporte é do Progressistas. Embora lá no Rio Grande do Sul tenha um posicionamento diferente do partido. Mas imagina se o prefeito Danilo compra uma guerra no dia, né? Quem ia sofrer é a comunidade, porque ali não estou falando de disputa de bandeira partidária, não é eleição ali. É uma comunidade que foi atingida por um fenômeno climático e que precisa fazer os recursos chegarem. Bom, e sobre isso que eu quero falar nesse momento com vocês dois, prefeitos. Hoje,
nós tivemos durante a manhã e começo da tarde, considerei muito proveitosa, porque é muito representativa, com ministro Paulo Pimenta, que tem feito um belo trabalho, ministro Valdez Góes, ministro da Integração, para o ouvinte, o telespectador nos entender, o Ministério da Integração é quem articula e comanda as defesas civis, né? Isso para facilitar para o nosso ouvinte. A Defesa Civil é um órgão que obedece ao Ministério da Integração. Prefeito Elmar Schneider, depois nosso prefeito aqui, Danilo Bruxson. Como está nesse momento a chegada de recursos? O que o município de Estrela já encaminhou via BNDES, via até o escritório regional, onde o Maneco coordena ali em Lajeado? O que já foi encaminhado? O que está por vir sob o ponto de vista da recuperação lá do município de Estrela, prefeito Schneider? Na verdade, a gente não pode também de fazer esse registro e não esquecer que a gente tem hoje, primeira vez também no Vale do Taquari, uma representação permanente no Vale, no município de Lajeado, na sede da Caixa Federal, do nosso ex-prefeito Itaquari, mas ex-presidente da FAMURS do Rio Grande do Sul, conhece por demais todos os municípios do Vale do Taquari. Então, fazer esse registro do Maneco, que está ajudando, auxiliando muito todos os municípios. Na verdade, quando se fala, nós, os municípios, recebemos ajuda também das horas máquinas, como nós falamos lá no Rio Grande do Sul. Mas fazer esse registro, que esse recurso também é um recurso da Defesa Civil Nacional. Dito isso, eu quero dizer assim, quando se fala em 741 milhões de reais, nós temos que ver que esses recursos são para vários programas. Nós já recebemos alguns recursos na área da saúde, na área da educação. Semana que vem eu acredito que os municípios receberão mais recursos para a área da educação, mas sim, o grande volume dos recursos nos municípios está concentrados dentro da área da habitação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Dos nossos 380 milhões, 200 milhões são para a reconstrução das nossas moradias no município de Estrela. E assim nós podemos verificar que esse registro se faz em todos os municípios do nosso Vale do Taquari. Agora eu quero de novo crer, e aquilo que eu dizia na minha participação anterior, a confiança nas instituições, a confiança no governo federal, no governo do estado. Todos sabem da nossa realidade, todos sabem que nós não vamos conseguir fazer isto sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda. Então eu tenho certeza que o setor, como se diz, o setor burocrático não vai vencer a vontade dos municípios do Vale do Taquari. Nós vamos vencer o setor burocrático deste país, e juntamente os municípios com o governo do estado, o governo federal, vamos dar a volta por cima e, sem dúvida nenhuma, logo, logo nós vamos se abraçar de novo e vamos dizer assim, este vale ficou mais bonito do que era. É verdade. E um detalhe, né, prefeito? Depois eu quero falar de fatos positivos. Estive reunido também com o prefeito de Encantado. Eu acho que a construção e depois, quando terminar, o Cristo vai ter uma simbologia mundial, né, de recuperação, né? Prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxson, o que precisa chegar agora no município? O que está sendo pedido? O que o governo federal pode olhar com carinho para agilizar lá para a tua cidade? Reforçando, né, que o colega prefeito Elmar Schneider já falou, que bom que nesse momento nós temos um embaixador no Vale do Taquari, que é o nosso grande amigo, colega Maneco. Colega, eu digo, porque já era prefeito, um grande prefeito de Taquari, um grande presidente da FAMURS, e está ajudando muito o nosso município. E ele conhece os detalhes dos nossos municípios. Então, que bom, né, que nesse momento ele está no governo federal e está ajudando nós nos nossos municípios. E até essa reunião de hoje, né, a gente já participou de inúmeras audiências públicas, como o prefeito falou,
mas em momento nenhum a gente participou onde é que os ministros ficaram o tempo integral lá. Isso, geralmente eles vêm, dão só a bênção e estão correndo, né? Ficaram lá conosco, né? Todo o tempo. Sem almoço, ficamos lá até as 3:30. Claro, nós tudo bem, mas eles, né? Então, quero assim agradecer demais aos ministros, aos deputados que vieram lá, né? Como o prefeito Schneider disse, foi uma reunião amistosa, né? Todos pensando no Vale do Taquari, como vamos ajudar, de que forma vamos ajudar. Então, Arroio do Meio é muito grato por tudo que já recebeu. Então, foi desse primeiro dia, o governo federal estava do nosso lado, o governo estadual também, ministros, então, inúmeras vezes vieram para a região do Vale do Taquari. Ficamos muito felizes que a Janja, quando veio para a região, que ela chegasse no nosso município, almoçou lá conosco e, claro, as pessoas que estavam lá eram as pessoas desabrigadas, pessoas que estavam fora das suas casas, morando em barracas do Exército, vieram lá almoçar. E ela almoçou junto com eles. Isso foi bacana. Então foi muito forte isso aí. É verdade. Então, e diga-se de passagem, né? Comidinha bem feita. Mas tudo bem, mas eu me coloco no lugar dessas pessoas. Uma primeira dama do Brasil almoçando a comida que nós estamos comendo aqui, comendo conosco na mesma mesa. Mesmo prato. E eu vi que ela fez questão de sentar com eles. Né? Nós estávamos lá, estava eu, a minha esposa, a vice-prefeita, o Áureo Scherer estava lá, mas ela fez questão de sentar junto com eles. Eu achei tão bacana isso, né? Porque ela bem poderia ficar reservada, não, vou me sentar lá com os políticos, né? Não, sentou lá com eles. Então, eu tive assim, a melhor boa impressão da Janja, e eu quero, você que está próxima ao presidente Lula, transmite isso a ele, né? Que ela representou muito bem o governo federal no dia que ela estava na nossa região e no nosso município. Claro, nós temos vários recursos que nós já encaminhamos, vários liberados, porque nós temos uma escola no ensino fundamental que foi bem afetada, uma escola infantil também, né, que inclusive está agora em reformas, graças aos recursos do governo federal. Duas unidades de saúde também foram bastante danificadas. Então, o governo federal está, nesse momento, realmente ajudando a reconstruir e que o município volta à sua normalidade. Então, claro, tem vários recursos que a gente encaminhou, estamos ainda pleiteando. O colega Schneidinha bem falou da construção das casas, isso deixa nós intranquilos, né? Vendo aquelas pessoas morar em barracas do Exército, nos abrigos públicos, né? Então nós precisamos o quanto antes resolver esse problema. Tanto é que nós lá em Arroio do Meio encaminhamos já um projeto para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para nós fazer um financiamento. E esperamos, né, que depois, claro, no momento que a gente tem a liberação, que a gente consiga também a liberação do Finisa, que no momento não tem recurso via FPM, mas a gente já vem conversando com o Maneco, ele diz que está vendo, inclusive junto com o Schumacher da Caixa Federal, estão vendo para realocar recursos para que a gente possa fazer esse financiamento, porque nós vamos comprar lotes prontos. Já temos meio negociado lá com uma loteadora que tem os lotes prontos, tanto é que em Arroio do Meio tem mais de 4.000 terrenos para vender. Então nós pensamos, vamos comprar terrenos, vamos encurtar o tempo, né? Porque no momento que tu compra uma área, faz a infraestrutura, tu leva no mínimo 1 ano e meio para deixar o loteamento pronto. E mais 1 ano para construir. Estamos falando em 2 anos e meio, 3 anos. Então nós queremos encurtar esse período e para que as pessoas possam voltar às suas casas, os que estão em aluguel social, e possam ter um lugar digno para morar.
Ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio Acústica, FM 97.7. Vocês também podem nos seguir pelas redes sociais, o Instagram, @Pampa, @acústicafm, @voltaire.santos e também, claro, você que nos acompanha nos canais 24 e 524 em vídeo aqui pela TV, na RDC TV aí de Porto Alegre e também região metropolitana. Prefeito Schneider, prefeito de Estrela, eu acho também que tem um papel forte do governo federal com a questão do BNDES, e nesta quinta-feira, agora, vai ter a caravana federativa. Mais uma vez o BNDES vai estar lá com seu diretor técnico, Ian Carvalho, justamente tratando sobre esta questão da liberação das linhas de crédito para auxiliar os municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O BNDES está confirmado, o Banco do Brasil está confirmado, Caixa está confirmado, o ministro Pimenta estará presente, o ministro das Cidades, o Jader, também estará presente, ministra Aniele, ministra Nise, enfim, muitos ministros estarão em Porto Alegre nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Fiergs, e vai ser mais uma oportunidade dos prefeitos conversarem com os ministros e principalmente com a equipe técnica dos ministérios para a liberação de crédito. Vai conseguir estar no evento lá, prefeito Schneider? Queremos estar, com certeza, mas, de novo, é importante ressaltarmos, né, a presença dessa caravana que sai aqui de Brasília, vai ao Rio Grande do Sul, para exatamente com a sua equipe técnica levar aos senhores empresários, os empreendedores, de que forma todos terão acesso a esses recursos já colocados à disposição por parte do governo federal. Então, isto mostra a grande boa vontade. Eu sempre digo, quanto há boa vontade, as demais coisas elas acabam acontecendo. Então, acho que fazer esse registro que há realmente uma boa vontade muito grande por parte do governo federal, composto pelos seus ministros e liderados muito pelo ministro nosso, Gaúcho. Eu tive a alegria, fui colega na Assembleia Legislativa do Estado, do Paulo Pimenta, e hoje é uma das pessoas mais ligadas ao presidente Lula, um dos ministros que tem feito um grande trabalho a favor do Brasil, mas sempre com os olhos, com a sua energia positiva voltada ao nosso Rio Grande do Sul. Também é importante um registro aqui que eu quero fazer de todos os municípios do Vale do Taquari que estão colocando também à disposição dessas famílias que ainda estão nos abrigos o aluguel social. E naquele dia uma senhora que abraçou a primeira-dama do Brasil, né, uma gestante de 7 meses, felizmente encontrou um apartamento, lá está ela agora, morando com dignidade, num apartamento, e claro que sim, ela acabou perdendo tudo, mas agora vai ter a sorte e a alegria. Quando se fala em perder tudo, ela vai ganhar uma das coisas mais importantes, que é o nascimento do filho dela. Que bacana. Então, acho que tudo isso faz parte de algo que infelizmente aconteceu conosco, e agora o que nós estamos fazendo? O colega Danilo sabe disso, lá em Santa Clara do Sul, na nossa reunião do ANVAT, nós já tratávamos do assunto também preventivo. O que é tratarmos a questão preventiva? Nós tivemos realmente algo que foi completamente fora de qualquer contexto, essa última enchente. Então nós estamos dialogando muito com o setor da Bacia do Taquariantas, que compõe 91 municípios, e, na verdade, através deste consórcio, nós temos a possibilidade de atrairmos recursos internacionais e fazermos com que a nossa região do Vale do Taquari use esta ferramenta tão falada hoje da tecnologia, tão importante para desenvolver um país, mas também essa tecnologia, infelizmente, na hora talvez que os municípios mais
mais precisávamos dessa ferramenta, ela não estava à disposição. Quer dizer, então o que eu quero dizer? Agora nós temos que virar este fio, olharmos para frente, e é o que nós, os municípios do Vale do Taquari, estamos se propondo. Auxiliar, se nós olharmos, tem uma defesa civil do estado do Rio Grande do Sul para atender o Vale do Taquari. Ela atende, na verdade, 62 municípios e somente com 2 agentes. É humanamente impossível. Então, todos os municípios vão acabar fazendo grandes investimentos técnicos para que essa ferramenta possa estar disponível da nossa comunidade, das pessoas que dela vão precisar. Então eu acredito muito, sim, de novo na força da comunidade, nesta união que está havendo entre o Estado do Rio Grande do Sul, o governo federal. Jamais na minha vida eu pensei que isso podia vir a acontecer, mas aconteceu, infelizmente, através de uma tragédia. E o meu desejo para que possamos continuar juntos e que as pessoas, todas elas, possam se transformar um pouco mais humanas. Quando nós pensávamos que estávamos livres da guerra da Rússia, eu há pouco tempo estava ainda no país do Egito e depois a Israel. Israel, um local tão importante turisticamente, mas de forma muito, muito especial para as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas religiosas. Eu fiz a caminhada do Monte Sinai, eu estive em tantos lugares, e agora o que nós estamos assistindo? Uma guerra, matando pessoas e pessoas e pessoas. E aí, quando a gente olha, às vezes alguns dizem assim, eu vou sair do Brasil. Por que você quer sair? Aqui não tem isso, não tem aquilo. E agora nós estamos observando os aviões das Forças Armadas aqui de Brasília, e quando os brasileiros entram no avião, lá em Israel, quando eles começam a retornar para o Brasil, eles começam a cantar o hino nacional, com a bandeira do Brasil, para dizer: Brasil, você é um dos melhores países deste mundo. Eu nunca tive dúvida disso, eu nunca duvidei disso. Eu sempre digo, é bom viajar. Mas quer ver uma coisa maravilhosa? Quando a gente volta para o país da gente. Impressionante, né? Eu quero destacar também essa operação do governo federal. O presidente Lula pediu total atenção do governo federal para a operação Voltando em Paz. É o único país que está disponibilizando o avião presidencial do presidente, mais os aviões da FAB, de maneira gratuita para a repatriação dos brasileiros. Muitos países estão cobrando esse serviço, outros países não estão liberando, e eu nem estou falando do avião que é utilizado pelo presidente da República, porque até esse foi liberado para o resgate de brasileiros que estão sofrendo com esta guerra, esse conflito entre o Hamas e também Israel. Realmente, a gente é um país que sempre teve a paz e a boa vizinhança como uma marca, né? Por isso, né, prefeito Schneider, que nós não podemos aceitar também qualquer tipo de depredação do patrimônio público. A gente tem cuidado que é nosso, né? A prefeitura de Estrela, hoje ela está com o Schneider, amanhã ela vai estar com outra, depois ela volta para o Schneider, já aconteceu isso. Aí o Schneider, a Assembleia Legislativa já foi do Schneider, já foi deputado, e a gente tem que preservar, é pago com o nosso dinheiro, né? Os ambientes públicos, né? Nós não podemos depredar um ambiente público porque não gostamos do resultado da eleição, né? Não é assim que funciona, porque se a gente for atuar nessa bárbara, o que vai acontecer aqui é uma guerra também. Se a gente não podemos estar num país democrático. Aí não vale mais democracia, vai ser a lei da força. Imagina se um adversário, adversário na política, porque não são inimigos, né? Imagina um adversário de vocês perdeu lá na prefeitura, e aí vai lá as pessoas e quebram toda a prefeitura, e aí é a cidade que tem que pagar, né? Então, foi o que aconteceu, infelizmente, também no país, no 8 de janeiro, que foi lamentável também o que aconteceu, a depredação que aconteceu ali no Palácio do Planalto. A gente chegou no outro dia para trabalhar e não tinha mais nada. É uma coisa assim, sabe? Beira o pesadelo. Se a gente for falasse isso há 20 anos atrás, jamais que a gente ia acreditar que o brasileiro pudesse fazer isso com o patrimônio público que é dele. É verdade.
O Palácio do Planalto, ele não é do presidente, ele é da população, ele é do presidente eleito pela população. Mesma coisa a prefeitura, não é diferente, né? É. Não é do prefeito. É verdade. O prefeito tá ocupando ali o Sim, espaço, sim. obviamente, né? Mas a prefeitura é a casa do povo, assim como a Câmara dos Vereadores. Então, ter também essa consciência faz parte, né? Andressa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Radar dos Municípios, direto de Brasília. Andressa, boa noite. Boa noite, Voltaire. Boa noite, prefeito, presidente Dambate, prefeito Danilo, tudo bem? Agora tem um detalhe, né, Andrés? Como é importante, né? A gente fala sobre os bastidores também da política, como é importante também organizar tudo isso, né? Porque são muitas informações. Hoje na audiência pública eram muitas informações, porque depois tem que ver a linha de subsídio que vai chegar no BNDES e como é importante organizar tudo isso também para os prefeitos, que acabam sendo uma pessoa sem uma equipe, não conseguem dar conta de tanta coisa, né, Andrés? Isso mesmo. Na verdade, a gente veio para Brasília como ELOG, como ANVAT, como município, né? Nenhum de nós está aqui pensando somente na sua estrutura, né? Todos estão trabalhando por todos no Vale do Taquari. E isso se fortaleceu muito, apesar de uma tragédia, se fortaleceu muito a região. A gente percebeu isso nos últimos dias, como todos os prefeitos, como todas as comunidades, como o Brasil se uniu, né? Em prol de ajudar os outros, solidarizar com os outros. E nós estamos aqui, então, buscando desenvolver o Vale do Taquari, porque a ELOG, que é a empresa que hoje eu estou representando, ela não é uma empresa de Estrela, ela está em Estrela, mas ela representa o Vale. E o porto ele é situado em Estrela, o aeródromo é situado em Estrela, mas tem empresas lá do Arroio do Meio que estão utilizando o nosso aeródromo, tem empresas de outras regiões do Vale que gostariam de estar podendo utilizar a cabotagem já no porto, estão trabalhando, estão estudando isso. Então nós estamos muito felizes de estar aqui, podendo estar conhecendo então as peças principais para que a gente consiga chegar em algum resultado concreto para a região e buscando então investimentos, buscando principalmente a pavimentação hoje aqui do aeródromo, vendo agora com o DENIT, amanhã teremos reunião com o DENIT para viabilizar novamente a batimetria, o estudo do rio, porque após a enchente nós precisamos identificar o que aconteceu naquele calado, naquele canal de navegação. Então o nosso esforço hoje como empresa pública está em Brasília e em Porto Alegre, que nós dependemos muito dessas duas esferas de governo. E eu estou muito feliz de estar acompanhada por prefeitos que são extremamente atuantes e que estão buscando tanto quanto nós para a região e estar aprendendo com eles cada passo deles. Então, cada momento que eu estou compartilhando aqui, eu estou aprendendo alguma coisa nova. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ô André, explica pro telespectador da RDC TV, pro ouvinte da Rádio Acústica, Rádio Pampa, o que é a ELOG, para quem não é da região, que tipo de serviço que presta, o que é a ELOG? A ELOG é uma empresa pública de logística e ela foi criada após a municipalização da área do Porto de Estrela para o município. Então, considerando o tamanho da área e as possibilidades que ela detém para desenvolvimento econômico da região, entendeu-se melhor criar uma empresa pública para administrar essas áreas, conceder, verificar angaragem de aeródromo, enfim, para que pudesse, então, ter uma facilidade de acesso ao desenvolvimento através de investimentos privados no Porto de Estrela e no Aeródromo de Estrela. Então, hoje a ELOG é uma empresa pública, ela é vinculada também, de certa forma, até com o SETSERGS, que nós temos lá na nossa região, o vice-presidente do SETSERGS, que é o Sindicato dos Transportes, que é o Diego Tomasi, que a empresa dele está situada em Estrela. Então, a empresa pública que administra o porto e o aeródromo também, de alguma forma, está vinculada com a rodovia, porque nós somos um multimodal, né? Um terminal rodoviário também. Então, resumidamente, né, uma empresa que administra essas áreas e hoje conta já com empresas atuando dentro da área portuária, empresas atuando dentro dos hangares, voos diários. Então, resumindo, essa é a nossa atribuição principal. Bacana, hein? Bem, tá pronta. Tá pronta, né? Mas tu chegaste a ser também integrante da prefeitura de Estrela, né? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito, ele me oportunizou essa fase desse crescimento profissional como diretora-geral de governo na prefeitura de Estrela,
Então, esse contato com Brasília foi me oportunizado, então, naquela época, até em função dos projetos que nós tínhamos no município, de captação de recursos, projetos de emendas, pavimentações. Então, aprendi muito também nesse período que eu estive na prefeitura para poder estar hoje na ELOG também, entendendo um pouquinho do funcionamento. E agora na ELOG podendo auxiliar no desenvolvimento dos municípios, né? Por isso que é importante essa parceria. Bacana. Isso é muito bacana. Ver o crescimento profissional das pessoas. Dá para ver, pessoas, né, Danilo, assim, dá para ver, assim, da forma como a Andressa está hoje, né, assim, ela sempre foi muito competente, mas sinceramente super preparada para esse desafio, que é realmente um gigante o nosso porto. E é tão importante porque toda a produção agrícola de Cruz Alta, Passo Fundo, passa por dentro de Estrela e vai até o porto de Rio Grande. Então o papel que ela tem, o papel da diretora-presidente Kailane Estrela é fundamental. E eu fico muito feliz pela Andressa, da forma como ela se encontra, pela competência dela, e tenho certeza o relacionamento que ela tem hoje em Brasília é fundamental para que isso possa acontecer uma realidade lá para nós no Vale. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado aos prefeitos, obrigado Andressa, e nós voltamos na próxima semana com informações que impactam e fazem diferença aí na sua vida. Uma boa noite. Tchau! Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Final do segundo semestre, certamente é o texto da reforma tributária que está em pauta no Senado Federal e vem sendo discutido especialmente as alterações que estão projetadas pelo relator, senador Eduardo Braga do Amazonas, que já vislumbrou a possibilidade de fazer profundas e significativas mudanças no texto que foi encaminhado pela Câmara Federal. E nós estamos falando aí de situações que envolvem diretamente os municípios, porque a previsão básica do texto, ele acaba tornando a reforma tributária, em vez de descentralizada, em vez de, inclusive, simplificar o sistema fiscal nacional, ele, na verdade, vai acabar fazendo um procedimento inverso na medida em que vai juntar, pela proposta, o ICMS, que é do Estado, com o ISS do município, o ISS-QN, né, que trabalha nessa questão dos serviços de qualquer natureza. É claro que nós temos serviços no ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós temos serviços no âmbito municipal, mas ambos atualmente convivem muito bem. E os municípios conseguem ter uma receita significativa dependendo o tamanho da atividade local, especialmente a atividade de prestação de serviço. Agora, juntando esses dois impostos, não único só, o município perde autonomia em cima desses montantes que são significativos para municípios de grande porte, que tem uma atividade muito intensa nessa área de prestação de serviço. E esses valores vão fazer parte de um grande fundo e este fundo vai ser administrado por um conselho. E este conselho, na verdade, vai de novo ser concentrado em Brasília. São 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios, portanto um grupo de 54 pessoas que vão gerenciar esse grande fundo nacional, que na verdade é a receita de praticamente todos os entes federados, né, excluindo apenas a União, e será um fundo absolutamente inimaginável em termos de volume financeiro. E quem vai definir para onde vai esse valor e de que forma vai ser distribuído será esse conselho.
esse conselho concentrado em Brasília, sem que se tenha a condição de participação mais direta por conta dos municípios que hoje definem o que fazem com esses recursos no âmbito municipal e da forma como manuseiam isso. Então, a reforma tributária certamente vai ter uma discussão, né, será objeto de discussão intensa no segundo semestre e, se seguir o procedimento dos últimos 30 anos, acaba sendo reduzida a um ou outro ponto, considerada uma mini-reforma. Se ela for aprovada efetivamente, nós vamos ter muito assunto aí para debater nos próximos meses. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.